a igreja agora tem que enfrentar outras versões do Evangelho, o Evangelho da prosperidade, a teologia da libertação, igrejas que fazem o Evangelho ser simplesmente a chave que dá acesso a Deus, que dá trabalho, emprego, saúde, casamento, prosperidade e carro do ano para quem o busca. Se você fizer campanha, entregar dízimo, se você fizer sacrifício, e outra vez lá vamos nós ter que brigar pelo Evangelho. Cristo instituiu apóstolos, pessoas que Ele chamou e a quem deu a representação de si mesmo, deu poderes especiais, missão especial, deu uma tarefa específica, e Paulo diz que ele é um desses apóstolos, é uma dessas pessoas especiais que Deus levantou para serem representantes de Cristo e levar avante os negócios de Cristo aqui nesse mundo. Só que Paulo diz que não foi ele que se colocou, mas ele foi chamado por Deus. A origem do seu apostolado é na vontade de Deus. Meus queridos, através dos séculos a igreja tem afirmado, ensinado que Deus salva pecadores mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem característica da igreja cristã. A igreja cristã tem muitas atividades no mundo. Ela faz obra social, ela atende a necessitados, ela se posiciona diante da cultura, ela se insere na sociedade. Mas a igreja cristã é conhecida porque dela ressoa a mensagem das boas novas, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desde o seu início, a igreja cristã vem proclamando aquilo que nós conhecemos como o Evangelho, que são as boas notícias da parte de Deus. Mas desde o início também, a igreja cristã tem tido que lutar para preservar essa mensagem pura, porque já no primeiro século começaram a aparecer distorções e apresentações falsas dessa mensagem. Já na época do apóstolo Paulo havia os judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, que diziam que as boas novas era o seguinte: você cria em Cristo para ser o seu Salvador, mas você tinha que guardar as obras da lei que Moisés havia ordenado. Então isso é considerado uma distorção do Evangelho, porque o Evangelho é que Deus nos salva gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Na mesma época apareceram os libertinos, ainda no período dos apóstolos. Pessoas que diziam: essa é uma notícia boa demais, Deus nos salva pela fé em Cristo Jesus. Logo, não importa de que maneira eu viva, não importa o que eu faça, eu serei salvo de qualquer maneira. E aí aproveitavam a graça de Deus como uma desculpa para viver em pecado. É outra distorção do Evangelho. No século II aparece uma outra versão do Evangelho chamado gnosticismo, que era uma tentativa de misturar a fé cristã com as categorias do pensamento helênico, da filosofia grega, das religiões de mistério. Mais outra distorção do Evangelho, exigindo que a igreja combatesse aqueles mestres, discutisse com eles e finalmente ganhasse a batalha no século IV. Mas aí veio a institucionalização da igreja. A igreja virou uma grande instituição, virou uma grande hierarquia encabeçada por um papa infalível. Durante a Idade Medieval, doutrinas estranhas entraram na igreja, como adoração a Maria, mediação de Maria, veneração dos santos, a doutrina do purgatório. Mais uma vez foi dito que a salvação é pelas obras, juntamente com a fé em Jesus Cristo. E depois que isso foi vencido pela reforma protestante, aí vem o liberalismo teológico, estudiosos na Alemanha, depois na Inglaterra, finalmente em toda a Europa, passando para os Estados Unidos, chegando no Brasil, dizendo que a Bíblia está cheia de erros, nós vivemos na idade da razão, que a ciência já mostrou que Deus não existe, nós não precisamos de Deus, a Bíblia na verdade é uma coleção de mitos. A boa notícia é simplesmente que Jesus era um profeta, era um ensinador de moralidade, de ética, e que os seus discípulos que inventaram todas essas histórias a respeito dele, que ele morreu numa cruz e coisas dessa natureza. E novamente a igreja teve que brigar pela pureza do Evangelho. E vencido o liberalismo teológico, em parte, porque como movimento ele já praticamente se extinguiu, a igreja agora tem que enfrentar outras versões do Evangelho, o Evangelho da prosperidade,
a teologia da libertação, igrejas que fazem o evangelho ser simplesmente a chave que dá acesso a Deus, que dá trabalho, emprego, saúde, casamento, prosperidade e carro do ano para quem o busca. Se você fizer campanha, entregar dízimo, se você fizer sacrifício, e outra vez lá vamos nós ter que brigar pelo evangelho, para manter o evangelho puro. Em todas as gerações, a igreja tem sido obrigada a lutar pela fé evangélica, porque há distorções o tempo todo, e nós vivemos numa época em que existe também muitas distorções a respeito daquilo que são as boas notícias da parte de Deus. Por isso que é importante sempre nós voltarmos às Escrituras e fazer essa pergunta: o que é o evangelho? Estamos nele? É no evangelho original, puro e simples que nós cremos? A Bíblia nos alerta sobre o perigo das heresias. Elas estão disfarçadas de ensinos atrativos e ensinos amorosos, oferecendo promessas de felicidade, sucesso e prosperidade, mas se afastando da centralidade de Cristo e da necessidade de sua graça. Elas podem parecer inofensivas, mas, se não forem confrontadas, têm o potencial de desviar os crentes de suas raízes, transformando a fé em meras filosofias ou práticas religiosas que não têm fundamento nas verdades eternas da palavra de Deus. Não podemos nos permitir ser tão facilmente seduzidos por ensinos que não estão em harmonia com o evangelho genuíno. A Igreja de Cristo deve ser, portanto, diligente e cuidadosa, sempre disposta a discernir entre o que é verdade e o que é engano. Devemos cultivar uma comunidade de fé enraizada na palavra de Deus, onde os membros estão comprometidos com o estudo das Escrituras e com a prática da oração. Nessa busca pela verdade, é vital que lideranças e congregações se mantenham vigilantes contra qualquer ideia ou prática que possa comprometer a integridade do Evangelho. Isso envolve uma disposição para confrontar os ensinos errôneos com amor e coragem, mantendo um compromisso inabalável com a verdade revelada. A promessa de Jesus é que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Assim, confiamos que, ao nos firmarmos na verdade do Evangelho, seremos capacitados a resistir às heresias e a nos manter em unidade sob a fé que nos foi dada. Que nunca abandonemos o verdadeiro Evangelho, mas, ao invés disso, sejamos defensores da verdade, proclamando com coragem e amor a mensagem de Cristo, para que muitos possam conhecer a graça salvadora que nos transforma e nos sustenta na caminhada da fé. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Aqui Paulo, além de citar o seu nome, ele apresenta 3 credenciais, e todas elas têm a ver com o fato de que o Evangelho é de Deus. Primeiro, ele diz que é um servo de Jesus Cristo. A palavra servo, literalmente escravo. Ele é um escravo de Jesus Cristo. Ao usar essa expressão, o apóstolo Paulo está indicando a sua devoção a Jesus Cristo e a sua submissão a Ele. Ele é um escravo de Jesus Cristo. Os seus leitores entenderiam isso muito bem. Havia 100 milhões de escravos no Império Romano. A escravidão era uma instituição reconhecida e legalizada naquela época. O escravo não tinha direito a nada, nem à vida. Ele dependia totalmente do seu senhor e vivia para obedecer ao seu senhor. Os romanos, nenhum romano se chamaria de escravo, porque eles eram muito altivos, eles eram os dominadores do mundo de então. Mas Paulo não tem receio de se apresentar àqueles crentes de Roma como sendo um escravo de Jesus Cristo. E ao fazer isso, ele coloca Jesus Cristo como Senhor, como alguém de quem você pode ser um servo, um escravo e dedicar afeição, obediência e submissão absoluta. Ele se apresenta dessa forma, em primeiro lugar, como um escravo de Jesus Cristo. Segunda qualificação que Paulo traz aqui para os seus leitores é que ele foi chamado para ser apóstolo. E é de propósito que ele diz isso. Não foi ele que se constituiu um apóstolo, mas ele foi chamado por Deus para ser um apóstolo. A palavra apóstolo significa alguém que é enviado. E indicava naquela época uma espécie de delegação, uma pessoa que recebia a autoridade de outra para representá-lo nos negócios,
Esse termo apóstolo, ele era usado na época do apóstolo Paulo, tinha sido usado um pouco antes do apóstolo Paulo, no mundo romano e grego, para designar os comandantes dos navios que eram enviados de um determinado porto, levando uma carga para ser entregue em outro porto. Então o nome primeiro do navio era apóstolo, depois virou do comandante do navio e finalmente virou uma espécie de preposto, alguém que vai com a autoridade de outro representá-lo em algum negócio. Cristo instituiu apóstolos, pessoas que ele chamou e a quem deu a representação de si mesmo, deu poderes especiais, missão especial, deu uma tarefa específica, e Paulo diz que ele é um desses apóstolos. É uma dessas pessoas especiais que Deus levantou para serem representantes de Cristo e levar avante os negócios de Cristo aqui nesse mundo. Só que Paulo diz que não foi ele que se colocou, mas ele foi chamado por Deus. A origem do seu apostolado é na vontade de Deus, e ele sem dúvida está se referindo ao que aconteceu naquele dia que ele foi para a cidade de Damasco, como fariseu, como judeu, perseguidor do Evangelho, com o objetivo de encontrar cristãos, trazê-los presos para Jerusalém para serem julgados e, quem sabe, até mortos. E no caminho de Damasco, nessa missão que ele tinha recebido da alta liderança dos judeus, Cristo aparece a Paulo no caminho. Cristo ressurreto aparece no seu corpo glorioso diante de Paulo. E ali ele não somente traz aquele fariseu arrogante aos seus pés, mas também lhe dá uma missão. E diz: eu te levantei para serdes a minha voz e o meu representante em todas as nações do mundo. Naquele dia, Paulo foi convertido a Cristo e ali ele recebeu o chamado. Ele foi constituído apóstolo, chamado por Deus para pregar o Evangelho, para lançar as bases da igreja. E por fim ele diz que foi separado para o Evangelho de Deus. Aqui a gente entende, ele quer dizer que naquela ocasião ele foi separado para pregar o Evangelho de Deus. Deus o separou ali para pregar o Evangelho de Deus. Há um jogo de palavras aqui na língua grega que não aparece no português. É que a palavra separado em grego, ela tem a mesma raiz da palavra fariseu. São as mesmas consoantes, é a mesma raiz. O nome fariseu apareceu há cerca de 300 anos, 250 anos antes de Cristo, durante a Guerra dos Macabeus, que foi uma revolução que os judeus fizeram porque não aceitavam a influência de potências estrangeiras dentro da sua religião e da sua cultura. Quem liderou esse levante foi um sacerdote chamado Macabeus, ele e toda a sua família. E aí, desse movimento de reação contra a influência estrangeira em Israel, surgiu o grupo dos Hassidim, os separados, em grego fariseus. Os fariseus então nasceram como sendo um grupo religioso dentro de Israel que queriam se separar da influência estrangeira. Eles queriam manter puros a tradição de Israel, a religião que Moisés havia entregado, e é aí que surge o termo fariseu. O fariseu era alguém separado, ele não se misturava com as práticas pagãs, não se misturava com a idolatria, não queria saber da cultura helênica, e aqui Paulo faz um jogo de palavras, porque Paulo tinha sido um fariseu, e dos melhores, treinado aos pés de Gamaliel. Mas agora Paulo é um fariseu, mas um fariseu de Jesus, né? Ele diz que ele me separou, é a mesma palavra, para o Evangelho de Deus. Ele foi separado, ele que tinha sido antes um separado, um separatista, vamos dizer assim, defensor da lei de Moisés, mas agora Deus que lhe apareceu e o chamou para ser apóstolo, diz: agora você continua sendo separado, só que para pregar o Evangelho de Deus, o Evangelho que eu te dou, as boas novas que procedem de mim. O chamado para ser apóstolo é um dos mais significativos e serenos convites que Deus faz a um ser humano. No entanto, essa convocação não deve ser tratada de maneira leviana ou como um título a ser ostentado, mas sim como uma responsabilidade sagrada e um compromisso profundo com o verdadeiro Evangelho de Deus. Na igreja contemporânea, vemos a necessidade urgente de discernir entre as verdadeiras chamadas divinas e as distorções que muitas vezes objetivam mais a promoção pessoal do que a glorificação de Cristo.
Os apóstolos originais, como Paulo, foram escolhidos e comissionados por Cristo para serem testemunhas fiéis da sua mensagem de salvação. Paulo, em sua carta aos Gálatas, expressa claramente que seu chamado não provém de homens, mas de Deus. Gálatas 1:1. Esse fundamento é crucial. Um apóstolo de Jesus Cristo deve ter uma compreensão profunda do Evangelho como a revelação da graça de Deus, centrada na obra redentora de Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou. A autenticidade desse chamado está intrinsecamente ligada à integridade da mensagem que se prega. Hoje, no entanto, enfrentamos o fenômeno de muitos que se autodenominam apóstolos, indo além da modesta entrega ao Evangelho e muitas vezes pervertendo a verdade. Eles podem apresentar ensinos que, sob a aparência de espiritualidade elevada, servem mais aos interesses humanos do que à soberania de Deus. Tal desvio é perigoso e precisa ser confrontado com amor, mas também com firmeza. A verdadeira missão do apóstolo é restaurar, ensinar e proclamar as verdades inabaláveis do reino, não promover agendas pessoais ou mercadológicas. O verdadeiro apóstolo é aquele que, alimentado pela palavra e sustentado pela oração, caminha em humildade, ciente de que todo chamado é, antes de tudo, um convite para servir, sacrificar e glorificar o Senhor Jesus Cristo.